Muito bem. É, Enquanto ninguém apareceu ainda para a aula de exercícios, eu vou aproveitar que eu estou aqui e vou gravar pelo menos a solução do problema 4, do problema 1 da lista 4. E o problema é o seguinte: você tem uma partícula de spin meio que está inicialmente num autoestado mais de SZ, e essa partícula está exposta a um campo magnético na direção Y. Então, o hamiltoniano da partícula é menos m escalar b, e aí meu momento magnético, que é gama vezes S. Então, como o B está na direção Y, esse produto escalar só pega a componente de SY, hamiltoniano é menos gama B0 SY, essa constante menos gama B0 a gente chama de ômega zero, e está aqui o SY escrito, então, explicitamente. Então, a primeira parte dessa pergunta pergunta o seguinte: se você medir o operador SX em t igual a zero, que resultados podem ser encontrados e com quais probabilidades? Então, como é que a gente resolve isso? Então, a gente precisaria expandir o estado inicial em autoestados do SX, certo? Então, vamos chamar assim C mais X, mais C menos X, e os resultados da medida vão ser mais ou menos H cortado sobre 2, a probabilidade de você obter o resultado mais H cortado sobre 2 é o módulo do C mais ao quadrado, e a mesma coisa para o C menos, a probabilidade de você medir o menos H cortado sobre 2. Certo? Vamos fazer aqui como exemplo para o C mais. Então, quem que é esse coeficiente C mais? É só olhar aqui pela expansão, né? Ele é o produto escalar do mais x com o psi de zero, que é, então, o mais x com o mais do z. Então, nós precisamos dos autoestados de SX, que nós já calculamos. Então, o mais x é 1 sobre raiz de 2 mais menos, e o menos x sobre raiz de 2 mais menos. Ô, Rodrigo, tudo bom? Tudo. Eu estou começando aqui, acabou que não, você é o primeiro que aparece, mas eu estou já gravando e eu estou resolvendo aqui o primeiro problema da lista 4. Tá aqui, deixa eu resumir rapidamente aqui para você. É uma partícula de spin meio no campo magnético que está apontando na direção Y e cujo estado inicial é o autoestado mais de SZ. Tá? Então, hamiltoniano do problema aqui é menos m escalar b, como o b está na direção y, só pega aqui, então, o SY, e a gente pode escrever, então, a hamiltoniana dessa forma. Então, o primeiro item do problema é o seguinte: qual que é a probabilidade de você medir SX em t igual a zero e quais resultados você vai obter, né, com essa medida? Então, como você mede SX, você só pode obter mais ou menos H cortado sobre 2, e para você calcular a probabilidade de cada resultado, você tem que expandir, então, o estado inicial na base do operador que você quer medir, né? Então, estou fazendo aqui como exemplo por mais. Então, expandindo o psi de zero na base do SX, a probabilidade de obter mais H quadrado sobre 2 é o módulo do C mais ao quadrado. E o C mais, então, é a projeção, né, do mais x com o psi de zero ou do mais x com o mais do Z. Então, estou aqui escrevendo os autoestados de x, e o que a gente precisa fazer, então, é o produto escalar, tomar o Bra aqui do mais x e fazer o produto escalar com mais. Quando a gente toma o Bra, vai ficar 1 sobre raiz de 2, Bra mais Bra menos, produto escalar com Bra mais,
Isso aqui dá 1 sobre raiz de 2. Tá? Então, a probabilidade de você medir Sx e encontrar o valor mais é 1/2, e, portanto, a probabilidade de você obter o menos h cortado sobre 2 vai ser também 1/2. Muito bem, então o segundo item diz o seguinte: em vez de fazer essa medida no tempo zero, a gente deixa o estado evoluir, então com essa hamiltoniana, e deixa eu ver aqui. Isso, então o item B então em vez de medir Sx, você deixa o estado evoluir e pergunta qual que é então o estado no tempo t. Certo? Então a gente sabe que aqui o psi de zero é o mais x, é o mais, alto estado de Sz, e a gente tem a hamiltoniana h cortado ômega 0 sobre 2, 0 menos i, e 0 que é o SY. Opa, tem um aqui, é 2. Então, como é que a gente faz a evolução temporal? A gente precisa escrever o estado inicial na base do hamiltoniano. Então, os autoestados do hamiltoniano são os autoestados de SY, que são esses caras aqui. Mais e menos. Menos Y. Mais, menos e menos. Então, se eu somar os dois, eu consigo isolar o psi mais em termos do mais x, do mais y e do menos y. Então, é só somando os dois, isso aqui vai ficar o mais igual a 1 sobre raiz de 2, mais y, mais menos y. Então, esses são os autoestados de SY, que também são os autoestados do hamiltoniano. Os autovalores correspondentes, né? O E+, vai ser H cortado sobre 2 vezes ômega 0. Certo? A hamiltoniana é SY vezes ômega 0, né? Então é o alto valor de SY vezes 1 ômega 0. E o E- é menos H cortado ômega 0 sobre 2. Então, tendo estado na base do hamiltoniano, eu sei colocar, então, a evolução temporal. Então, isso aqui vai ficar E a menos I ômega t, então menos I, menos I e t sobre H cortado, então menos I, vai ter um H cortado embaixo que cancela, t. E aqui é só trocar o sinal. Menos isso. Certo? E o problema pede para calcular o psi de t, não na base de SY, como está aqui, mas na base do SZ. Escrever isso aqui em termos dos estados mais e menos. Tá? Então, a gente escreve na base do hamiltoniano para conseguir fazer evolução temporal, mas agora o que eu vou fazer vou separar esses termos. Eu vou ressubstituir o mais y e o menos y em termos do mais e menos. Tá? Então, o mais y vai ter um outro raiz de 2, então vai ficar 1/2 aqui. 1/2. Mais e menos, primeiro termo. E o segundo termo, mais, menos e menos. E agora a gente só simplifica esses termos. Então, se a gente colocar o estado mais em evidência, vai ficar E aí ômega t, tem 1, 2 aqui. E ômega t sobre 2 menos I ômega t sobre 2, tudo dividido por 2, que é um cosseno. Então, o psi de t vai ficar um cosseno de ômega 0 t sobre 2 mais.
juntando esses dois termos, e o outro termo vai dar um seno, né? A gente só tem que saber se é mais seno ou menos seno, vamos ver qual que é o sinal correto aqui. Então, esse I que está aqui, eu vou escrever como menos I e jogar para baixo. Então, isso aqui vai ficar um menos I embaixo, com a exponencial de menos, e aqui vai ficar um mais I embaixo com a exponencial de mais, então isso aqui é um seno diretamente, né? Então, isso aqui vai dar mais seno de ômega 0t sobre 2 menos. Certo? Você chegou meio... eu já tinha começado, você está... Deu para pegar aqui qual que é o que a gente está fazendo aqui, qual que é o problema? Mais ou menos. Tá. Então, o negócio é o seguinte, então, né? Deixa eu voltar um pouquinho aqui. A gente tem, então, uma partícula cujo estado inicial é esse daqui. Então, esse mais aqui é um autoestado de SZ, né? Mais e menos sem índices ali são os autoestados de SZ. Então, você começa num autoestado de SZ. Então, você imagina que você tem um experimento de Stern-Gerlach, né? Você filtrou partículas que têm spin Z positivo, e esse aqui, então, é o seu estado inicial. Só que assim que as partículas saem do experimento, elas estão sujeitas a um campo magnético constante na direção Y. Então, esse spin começa a interagir com o campo magnético. E a hamiltoniana é essa, né? Menos m escalar b, m é gama vezes s, então vai ficar menos gama s escalar b, como b está na direção y, o produto escalar só pega o SY. Tá? Então, o hamiltoniano é ômega 0 SY, que são esses caras aqui. Então, qual que é a ideia aqui? Se a gente quer fazer, então, a evolução temporal desse estado, eu tenho que escrever o estado na base do hamiltoniano. Então, o hamiltoniano é, a menos da constante ômega 0, é o próprio SY. Né? O hamiltoniano é ômega 0 vezes SY. Então, a base de autoestados de H0 é a base do SY, que são esses caras aqui. Então, a gente escreve o estado inicial, né, na base do SY, então, somando esses dois aqui, o menos cancela, eu extraio mais, né, em termos do mais Y e menos Y, e jogo aqui. E, tendo estado na base do hamiltoniano, eu só preciso colocar as fases da evolução temporal em cada um dos termos. Então, como eu sei, né, se eu aplicar, veja, né, que se eu aplicar H no mais Y, isso é ômega 0 SY mais Y. Mas esse cara é o autoestado desse Y com alto valor H cortado sobre 2. Então, o alto valor de H, esses são os autovetores, e os autovalores é só multiplicar por ômega 0 o H cortado sobre 2. Tá, então, ele constrói o estado aqui psi de T, só que o exercício pede para escrever o psi de T não na base de SY, mas para escrever na base do SX. Então, estou pegando cada um desses caras aqui e substituindo de volta pelas suas expressões em termos do mais e menos. Então, deixa eu apagar aqui, senão fica esquisito. Então, esse pedaço aqui, eu substituo aqui. Tem um raiz de 2 aqui, com esse raiz de 2 fica um meio, e é menos ômega t, mais i, mesma coisa aqui. Aí eu agrupo os termos que tem mais e menos e aparece aí o seno e o cosseno. Tá claro? Tem alguma coisa que está confusa? Pode ir, aproveita que só tem você hoje aqui na aula. Fica mais claro, mas o hamiltoniano não tem que ter um termo correspondente à energia cinética? Não tem, porque esse aqui é o hamiltoniano de um spin no campo magnético. A gente está desprezando todo o movimento orbital da partícula. A gente só está olhando para a interação do spin. É como se você tivesse uma partícula parada
porque ela tem espinha, ela tem um momento magnético, então ela tem um tipo de ela funciona como um ímã, né? Um pequeno ímã. Você aplica um campo magnético, ela interage com esse campo magnético. E a newtoniana de interação é essa, é M escalar B. Então, isso aqui é desprezando toda a parte orbital. Está só olhando para o que acontece nos graus de liberdade de spin. Tá? Nós não estamos vendo a dinâmica da partícula em si, só estou olhando para o spin dela. Tá? Entendi. Tá, então, se a gente calcula, então, a função de onda então, no instante t, ela dá isso aqui. Você vê que se a gente fizer t igual a zero, a gente volta para o estado inicial, que é o mais. E aí fala, então, o item C dessa pergunta é o seguinte: nesse instante t positivo, onde o estado é esse, se você medir Sx, Sy e Sz, que valores podem ser encontrados e com quais probabilidades? Tá, então, eu vou fazer... Deixa eu arrumar isso aqui. Eu vou fazer um desses casos só aqui. Então, imagina que a gente vai medir Sx. Tá? Então, eu vou medir Sx e eu quero saber que valores podem ser encontrados e com quais probabilidades. Bom, que valores podem ser encontrados é sempre os mesmos, né? H cortado sobre 2 ou menos H cortado sobre 2. Qual que é a probabilidade de eu obter o H cortado sobre 2? Olha, a ideia é expandir isso aqui na base de autoestados Sx, né, e calcular essas probabilidades. Então, é sempre a mesma regra, né? O que a gente faz é o seguinte: a gente imagina que esse psi de t está expresso como uma soma de coeficientes, a mais e a menos, na base do Sx. Então, eu vou expressar esse cara aqui na base do Sx, no instante t, e a probabilidade de eu medir o mais H cortado sobre 2 é ser o módulo desse coeficiente a mais ao quadrado. E quem que é o coeficiente a mais? É a projeção do mais x com psi. Deixa eu botar o x do outro lado, senão fica esquisito. Módulo quadrado. Certo? É o módulo quadrado do coeficiente, e o coeficiente é a projeção aqui do estado no autoestado a ser medido. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho aqui o meu estado inicial, meu estado no instante t. Quem que é o mais x? Ora, o mais x, a gente já calculou, ele é mais menos. Então, para eu calcular o coeficiente a mais aqui dessa expansão, eu tenho que fazer o Bra do mais x. Escalar o psi de t. Então, como esses caras são ortogonais, mais com mais dá 1, isso aqui vai dar 1 sobre raiz de 2, cosseno de ômega 0t sobre 2, mais seno de ômega 0t sobre 2. Esse é o coeficiente a mais. E eu preciso calcular, então, ele é real, né? Então, eu preciso calcular o quadrado dele para obter a probabilidade. Eu vou fazer aqui já os dois simultaneamente. Ó, se eu quisesse calcular a probabilidade, o A menos, eu faria o produto escalar com o menos x, que é a mesma coisa, só que tem um sinal de menos aqui, que vem para cá. Então, o primeiro termo não troca de sinal, mas o segundo troca. Então, aqui temos já os dois casos. Então, vamos ver o A mais ao quadrado. Ele é 1 sobre raiz de 2, que vira meio.
cosseno de ômega 0t sobre 2 mais seno de ômega 0t sobre 2 ao quadrado. Então, isso aqui vai dar 1/2 cosseno ao quadrado. Quando eu levar o quadrado desse e somar com o quadrado desse, dá 1. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1. E aí eu tenho um produto cruzado, que é 2 vezes um pelo outro. E 2 vezes um pelo outro é o ângulo dobrado, né? O seno de ômega 0t. É isso aqui. Se a gente fizesse por A menos, deixa eu trocar de cor de novo aqui. Se a gente fizesse a conta por A menos, eu teria só um sinal de menos aqui, que daria um sinal de menos aqui no termo cruzado, um sinal de menos aqui. Então, a probabilidade de eu medir H cortado sobre 2 é 1/2 de 1 mais seno de ômega 0t. A probabilidade de eu medir menos H cortado sobre 2 é 1/2, 1 menos seno de ômega 0t. Aí a soma das duas dá 1, como deveria ser. Então, esse spin, quando ele está no campo magnético, ele está rodando no campo magnético, e essas probabilidades, então, vão mudando com o tempo. Alguma passagem aqui, Rodrigo, que não está clara? Não, só aquele, quando você fala no o Bra mais com índice X, você está querendo dizer que é o autovetor de SX, né? De SX, isso. Deixa eu voltar, eu pulei uma página aqui. Isso, esses caras aqui são os autovetores de SX. Né? Então, sempre que a gente quer medir um operador, então aqui no caso é o SX, né, você tem que expandir o estado da partícula nos autoestados do operador que você quer medir. Então, você expande nos autoestados de SX, que são esses caras aqui, e aí o módulo coeficiente ao quadrado é a probabilidade de você medir, né, o alto valor correspondente àquele autoestado. Então, da onde vêm esses vetores aqui? Eles vêm de você pegar o operador SX, esse aqui, e diagonalizar, achar os autovetores. Então, a gente vai ver que o autovetor de alto valor mais H cortado sobre 2 é mais menos, dividido por raiz de 2, e o outro é mais menos menos. Então, uma vez escrito o autovetor nessa base, a gente sabe calcular as probabilidades. E cada um desses coeficientes, como é que a gente calcula esses coeficientes? Né? Então, você vê, tem duas maneiras de fazer isso aqui. Né? Uma maneira é você escrever isso aqui, né? Então escreve o psi na base dos autoestados de SX, e o coeficiente, o A+, quem que ele vai ser? Né? Ele é o mais X projetado em psi. Né? E isso é uma coisa que eu não sei se... isso aqui está claro? Quer dizer que esse... Deixa eu pegar uma caneta. Esse coeficiente A+, ele é isso aqui. Tá claro isso aqui para você ou não muito? Sim, é claro. Beleza, tá. Então, assim é mais fácil fazer, né? Porque se você quiser, imagine que você tem um operador que tem, né, tá no espaço 20 por 20. Então, ele tem 20 autovalores, 20 autovetores. Se você quiser encontrar a probabilidade de um valor específico, é mais fácil você pegar o estado que você está, e você imagina que expandiu na base dos autovetores, e uma medida particular é o produto escalar daquele vetor com psi módulo quadrado. Né? Você não precisa calcular o A menos, né, se você só está interessado no A mais. Ok, deixa eu fazer o segundo problema, então, que ele é do mesmo tipo, mas ele é um pouco mais elaborado.
ele diz o seguinte, é a mesma coisa, partícula de spin meio, deixa eu ler aqui, no tempo t igual a zero, então em t igual a zero, mede-se SY e obtém mais H cortado sobre 2. Então a pergunta é, qual o estado do sistema logo depois da medida? Então, logo depois da medida, o estado do sistema vai ser o autovetor correspondente, né? Vai ser o mais y, certo? Que é esse cara aqui na base do SZ. Muito bem. Então, esse é o item A. O item B é o seguinte, logo depois dessa medida, aplica-se um campo magnético dependente do tempo à partícula. Então, agora vai ter um campo magnético que não é constante. E a hamiltoniana do problema o campo magnético está na direção Z, mas ele não é constante. Então, é como se o campo variasse com o tempo e a hamiltoniana do sistema fica assim. Então, como é que a gente pode entender essa hamiltoniana, né? Ela é M escalar B o B é um B0 de T na direção Z, então o campo está na direção Z, mas ele oscila com o tempo. Então, isso aqui vai ficar M é menos gama S. Então, como B está na direção Z, isso aqui fica assim. E essa constante é o que a gente está chamando, então, de ômega zero de T. E ele faz o seguinte, o ômega zero ele tem a seguinte propriedade. Ele é zero para T menor do que zero, então, antes da medida, esse campo estava desligado. O campo é ligado em T igual a zero, e ele aumenta linearmente com o tempo, de tal forma que no tempo T, ele vale ômega zero. Então, ele vai de zero, o T. Então, o ômega zero é o seguinte, ó, ele é zero se T menor do que zero. Entre T igual a zero e Tzão, ele vale ômega zero, que agora é uma constante, vezes T dividido por T ao quadrado. Porque ele quer que cresça linearmente com o tempo e que quando você chegar no extremo, T igual a Tzão, quando vai desligar o campo magnético, ele, deixa eu ver se está certo aqui, ele não, desculpa, é o contrário, ele vale ômega zero, é só um T embaixo aqui. Isso. Né? Para que ele cresça linearmente com o tempo e tenha esse valor máximo ômega. Deixa eu mudar esse ômega zero, vou chamar de ômega M aqui, para ser um valor, o valor máximo que ele atinge no instante que ele é desligado, e depois disso o campo volta a ser zero. Então, o campo só é ligado no intervalo de tempo finito, e nesse intervalo de tempo ele vai crescendo linearmente, entre zero e ômega m. Tá? Muito bem, então ele quer que a gente calcule o psi de t. Como é que a gente faz a evolução temporal nesse caso desse sistema? Então, vamos ver como é que a gente faz isso. Então, muito bem. O estado do sistema, então, inicial é o ômega y, que é esse aqui. Mas a minha hamiltoniana é... Opa! Aqui é menos. E a hamiltoniana tem aquela cara, então... então, entre zero e Tzão, onde ela funciona, ela é assim, ela é SZ. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou expandir. Então, como a hamiltoniana depende do tempo, a solução não é daquela forma, simplesmente colocar os autoestados de energia aqui. Né? Você tem que fazer a coisa
diretamente assim. Então, eu vou expandir o meu psi de t na base do hamiltoniano, na base de SZ, desculpa. Então, SZ, a base mais e menos, eu posso usar para expandir o vetor em qualquer instante de tempo. Então, é isso que eu vou fazer aqui. Vou substituir esse vetor na equação de Schrödinger e vou tentar resolver e encontrar esses coeficientes a menos de t e a mais de t. Tá? Então, joga aqui e vamos ver o que dá. Então, IH cortado de psi dt quem depende do tempo são os coeficientes, então A mais ponto mais A menos ponto menos, igual a H aplicado em psi. Certo? Como é que eu aplico H em psi? Ora, H aplicado em psi mais, deixa eu fazer aqui no cantinho, H aplicado no vetor mais, então imagina aqui que eu tenho um vetorzinho 1, 0. Eu vou escrever aqui, depois eu apago. Vou aplicar o H no S+. Então, o que vai dar? Tem essa constante aqui na frente. Vai dar 0, vai dar 1 e 0, certo? 1 e 0 é o próprio estado. É o próprio mais. Se eu aplicar o H no menos, deixa eu fazer aqui embaixo. Mesma coisa. Então, imagina agora que eu estou com o meu vetorzinho 0, 1. Então, a mesma coisa. Agora vai dar 0, menos 1, 0 menos 1. Então, é menos 0 menos 1 é menos o 0, 1, certo? Então, eu tiro o sinal de menos aqui para fora e fica assim. Então, quando eu aplicar o H em psi, eu vou ter A mais H aplicado no mais, que é isso, que é um T. Menos, né, tem esse sinal de menos, A menos ômega 0 T. Menos. Tá, então, IH cortado de psi dt deriva aqui igual a H psi. Então, H aplicado, você aplicar o H no mais, se eu aplicar o H no menos, dá isso aqui. Isso me dá, então, as equações para os estados, para os coeficientes mais e menos. Então, olha só, o termo, se eu igualar o termo que tem mais com o termo que tem mais e o que tem menos com o que tem menos, eu tenho essas equações aqui, ó. IH cortado A mais ponto igual a mais ômega 0 T sobre T. E a equação para o outro coeficiente só vai trocar um sinal aqui, né? A menos ômega 0 T sobre T. Que é essa segunda aqui. Tá, então, quando a Hamiltoniana depende do tempo, a gente tem que realmente resolver a equação de Schrödinger. Então, a gente escreve a função de onda na base conveniente, que é a base do Hamiltoniano, e encontra a equação para os coeficientes que a gente precisa. E resolve. Então, a derivada é proporcional a t vezes a função. Então, o a mais de t, que resolve isso aqui, deixa eu passar, eu vou passar o i para o lado de cá, como menos i, e o h cortado para baixo. Aqui é a mesma coisa, eu vou passar o i para cá como menos i, então vai ficar mais i, e o h cortado eu jogo para baixo.
Então, a solução aqui é a seguinte, eu vou escrever, a gente vê que dá certo. Sobre 2h cortado T a mais de zero. Então, você vê, quando eu derivar em relação ao tempo, cai, eu tenho que derivar o expoente, né? Então, esse t quadrado cai em 2, que mata esse 2, fica menos i ômega 0t sobre h cortado Tzão, que é o que está aqui. E o a menos é a mesma coisa, só troca o sinal. A menos de zero. Tá? Aí, encontrado esses caras, a gente tem, então, a função de onda. Então, é só substituir aqui. Quem que são os valores em t igual a zero, né? Deixa eu escrever primeiro aqui. Então, vai ficar e a menos i ômega 0 t2 sobre 2h cortado t a mais de zero mais. E aí, a menos de zero menos. Como eu sei que em t igual a zero o estado tem que ser assim, tem que ser um raiz de 2 no coeficiente mais e um i sobre raiz de 2 no coeficiente menos. Então, se eu calcular isso aqui em t igual a zero, eu vejo que esse cara aqui, ó, vai ter que dar 1 sobre raiz de 2. E calculado em t igual a zero, esse aqui vai ter que dar i sobre raiz de 2 para que eu caia no estado que foi dado. Né? Então, a solução final é 1 sobre raiz de 2. Ômega 0 T2 sobre 2h cortado T mais I ômega 0 T2 sobre 2h cortado T. Tá, então, nesse caso, quando a Hamiltoniana depende do tempo, não dá para a gente usar essa mesma receita que a gente usou aqui no problema 1. Né? Isso aqui, então, quando você tem um problema hamiltoniano independente do tempo, para encontrar a evolução temporal, a gente escreve o estado na base do hamiltoniano, que é o SY, e simplesmente coloca E a menos I e T sobre H cortado em cada um dos termos correspondentes. Se o hamiltoniano depende do tempo, isso não funciona, aí você tem que resolver a equação de Schrödinger caso a caso. Esse exercício é um pouco mais complicado, né, por causa dessa dependência temporal, mas acho que é importante para ilustrar, né, que aquela receita de expandir na base e colocar as fases só vale quando o hamiltoniano não depende do tempo. Deu para seguir isso aqui ou ficou um pouco confuso? Deu para entender esse cálculo que foi feito aqui, Rodrigo? Deu. Deu? Legal. Então tá, deixa eu só finalizar esse problema, então. Então tá aqui o psi de t, né, a função de onda. E agora a última pergunta é o seguinte, num instante t igual a tal, que é posterior ao campo ser desligado, você mede SY. Então, a última parte, esses problemas são todos desse tipo, né? Então, agora, o problema é assim, o item C. Então, no instante t igual a tal, que é maior que o Tzão, então o campo foi desligado. Então, o que acontece com a função de onda? A função de onda é assim. Ela vale mais y, que é esse cara, em t igual a zero, onde o estado foi preparado. Depois ela vale
1 sobre raiz de 2, aquele resultado que a gente obteve, mais I, ômega 0, mais... Aqui, esse H cortado está aqui mesmo, deixa eu só me certificar. Tá, né? Tá certo. Aqui, não, é isso mesmo. Eu acho que eu esqueci um H cortado em algum lugar, né? A Hamiltoniana é ômega 0 SX. O SX tem um H cortado sobre 2, né? A gente esqueceu um H cortado sobre 2 aqui no SX. Falta um H cortado sobre... Tá vendo que está faltando um H cortado? Tem um H cortado sobre 2 que eu esqueci de colocar aqui no SX. Ele vai só mudar. Vai ter um H cortado. Deixa eu corrigir aqui, sobre 2. H cortado sobre 2. Então, o H cortado vai cancelar esse H cortado embaixo e no lugar dele vai ficar um 2 aqui. Idem aqui. Tem um 2 e não tem o H cortado. Estou achando estranho esse H cortado aqui. Então, quando a gente integra, vai ficar T2 sobre 4. Então, esse H cortado some e fica um 4. Idem aqui. Deixa eu corrigir só para ficar certo. Um 4, aqui vai ser um 4. Nossa, tem que corrigir tudo aqui. Aqui também 4. Isso. Então, aqui também. Então, em vez de 2 H cortado, é um 4. Tá, então vamos lá. Então, isso aqui vale para T entre 0 e Tzão, e depois o estado congela. Depois de ter o Tzão, isso aqui, o campo magnético fica desligado. Então, para todo o tempo após esse momento, a gente substitui aqui, então, nesse instante, o Tzinho é igual a Tzão, fica quadrado, cancela 1. E isso aqui fica congelado para T maior que tal, para T maior que Tzão. Então, nós vamos medir, então, o SY, deixa eu ver se é o SY. Isso, nesse instante, no instante depois que o campo foi desligado, onde o estado é esse aqui. Então, ao medir SY, o que a gente vai fazer? A gente vai escrever o estado do sistema, então, novamente, como uma expansão na base do SY. A probabilidade de eu medir, então, mais H cortado sobre 2 é módulo de D mais ao quadrado, né? E o D mais é a projeção, então, do estado no vetor correspondente. Então, está aqui meu vetor, eu sei quem que é o mais Y, então o mais Y é esse estado. Certo? Então, tem que fazer o produto escalar do Bra correspondente a esse cara com esse vetor. Então, vamos fazer aqui para fechar. Então, o D mais 1 sobre raiz de 2 mais menos I menos, certo? Esse aqui é o Bra desse estado, e eu multiplico por esse ket. Então, tem um outro 1 sobre raiz de 2, que com esse 1 sobre raiz de 2 vai dar 1 meio.
E aqui vai entrar o estado já congelado, porque o campo foi desligado. Então, mais com mais dá 1. Então, fica esse cara. Menos, aqui tem um i também, né? Aqui tem um i. Esqueci desse i. Menos i com i dá 1. Então, isso aqui é um cosseno de ômega 0 t sobre 4. Então, a probabilidade de eu medir h cortado sobre 2 é cosseno ao quadrado de ômega 0 t sobre 4. Certo? Então, o procedimento é sempre o mesmo, né? Então, evolução temporal. Deixa eu fazer um resumo desse tipo de problema, né? Que a gente está, que é a maioria desse capítulo, né? E alguns também do capítulo 3. Então, a ideia é o seguinte: você tem um estado. Se você quer medir nesse estado um operador qualquer A, o que você faz é expandir o estado na base do operador A. Então, se esse cara tem os seus autovalores e autovetores, você expande o psi de 0 nessa base. Então, o que pode dar como resultado da medida? Um dos autovalores de A. Qual que é a probabilidade de dar um valor específico? Ela é um módulo do coeficiente ao quadrado, que é a mesma coisa que eu projetar o autovetor correspondente no estado módulo quadrado. E a outro tipo de situação é quando você tem uma hamiltoniana, né? Então, se você tem uma hamiltoniana independente do tempo, então você pode calcular os autoestados e autovalores dessa hamiltoniana. E a evolução temporal do psi de 0, a gente faz assim, a gente expande o psi de 0. Deixa eu escolher uns coeficientes aqui. Na base do hamiltoniano. Então, encontra esses coeficientes. Esses coeficientes são dados por En projetado em psi de 0. E uma vez feito isso, você pode, então, adicionar aqui as fases. Isso foi o que a gente fez no primeiro problema. Quando o H é dependente do tempo, isso não se aplica, porque quando a gente expande uma função de ordem na base do hamiltoniano e joga na equação de Schrödinger, essa solução aqui, que o dn de t é o dn de 0 vezes a exponencial, só sai quando o hamiltoniano não depende do tempo. Se o H depende do tempo, então, que é a outra situação, então, se H depende do tempo, você tem que, de fato, resolver a equação de Schrödinger, né? Você expande o psi numa base conveniente, o N, joga isso aqui na equação de Schrödinger e acha uma equação de movimento pelos coeficientes, né? Então, IH cortado Cn ponto o N é igual a H o N. Então, se a gente conseguir aplicar o H nesse UN, a gente escolhe essa base de forma conveniente, a gente acha as equações de movimento para o Cn, resolve e joga aqui em cima. Então, essa é a estrutura desses problemas. Então, aqui nesse caso, o hamiltoniano ele era proporcional ao SZ, né? O hamiltoniano aqui ele dependia do tempo, mas ele era um ômega de t vezes SZ. Então, a base conveniente é a base do SZ
foi o que a gente fez aqui. Então, esse ômega de T agora, como ele não é constante, ele depende do tempo, a equação de movimento que a gente obtém para os coeficientes, ela tem um tempo aqui, né? Então, a gente tem que resolver, ver o que dá, e aí joga na função de onda. Certo? Tudo bem? Deu para pegar o espírito aqui desses problemas? Deu, só é meio confuso isso de... Assim, o capítulo anterior estava mais fácil, eu vou ter que rever isso aí. Então, tem que realmente pegar nos exercícios, tentar fazer. O problema 3 é um problema interessante, é do mesmo jeitão também. E, assim, esse problema 2, ele é um problema um pouco atípico para esse momento, porque é uma hamiltoniana que depende do tempo. Então, ele é um pouco mais chato de fazer. Mas a maioria dos problemas que a gente vai tratar são problemas desse tipo aqui, H independente do tempo. Então, a receita, a evolução temporal é feita aqui como no problema 1. Né? Você tem um hamiltoniano, ele é independente do tempo. Então, como é que você evolui o estado? Expressa o estado na base do hamiltoniano, e aí fica fácil de colocar as fases, né? Que dependem do tempo. Mas tem que praticar. E outra coisa que é importante nesse capítulo é isso. Na maioria dos casos, a gente vai estar fazendo a dinâmica do spin. Né? Então, a gente está esquecendo um pouco a dinâmica, o movimento da partícula. Então, a gente está olhando aqui uma partícula que está presa aqui de alguma forma, não está se movimentando, a gente não se preocupa com o movimento dela. Ela tem um spin, então tem um momento magnético, né, com a representação clássica dessa forma. Então, γS é o momento magnético. E se você coloca aqui um campo magnético externo, e esse campo um campo magnético externo qualquer, a energia de interação entre esse spin e esse campo é sempre menos m escalar b. Então, essa é a hamiltoniana. E o que a gente está olhando com essa hamiltoniana? Que tipo de dinâmica a gente está olhando? É a dinâmica do spin. Então, se você fizer resolver esse problema classicamente, você vai ver esse spin, né, ficar precessionando em torno do campo, né, devido ao torque que aparece e à força que aparece. Quanticamente, esse movimento aparece em média. Né? Quem anda com o tempo é o estado, então você tem um estado inicial, e esse estado começa a ter uma evolução temporal. Então, o estado do sistema está mudando, a qualquer momento que você medir o spin, vai dar mais ou menos H cortado sobre 2, sempre dá só esses resultados, mas se você calcular valores médios, né, de SX, SY, SZ, o valor médio vai ficar rodando como se fosse um spin clássico, né, um momento magnético clássico. Então, acho que é bom voltar um pouco na teoria, dar uma lida e tentar fazer os exercícios para entender exatamente o que está acontecendo. Né? Tá, mas é essa situação que está sendo tratada nesse capítulo. Né? É a dinâmica do spin, não o movimento orbital da partícula. Certo? Então, tá bom. Então, acho que tá bom por hoje. Eu vou subir essa gravação lá no site. E